Bom dia pessoal, todo mundo chegando aí, manhãzinha de frio aqui em São Paulo, mais um F2F webinar focado em B2B, essa jornada que a gente está fazendo aí nos últimos 2 meses, e dessa vez não podia faltar, né, rufem os tambores, o LinkedIn. A Laís, o Rico, muito obrigado, Laís, pela presença. Imagina, obrigada a você pelo convite, está sendo um prazer estar aqui para falar com vocês. Legal. Pessoal, o bate-papo de hoje, a gente quer falar sobre marketing digital B2B e como que o LinkedIn pode nos ajudar a gente ter um resultado de negócio, a gente conseguir alavancar as vendas e construir marca, né? É um prazer ter o LinkedIn não poderia faltar, não tem como falar de B2B sem falar de LinkedIn, né? A gente falou um primeiro webinar, o case da GE Healthcare, que foi a semana da radiologia. O segundo webinar foi um bate-papo com a Laís, do Facebook. O terceiro bate-papo foi com o Túlio e com a Ieda, do Google. E agora nós vamos falar com o LinkedIn, a cereja do bolo aí para o marketing digital B2B. Eu vou fazer uma introdução e falar de LinkedIn não tem como não falar sobre o incrível poder de segmentação que tem lá dentro para o B2B. Eu printei aqui uma segmentação real de trabalho, né? A gente tem uma missão e um dos jobs lá em falar com um anestesiologista para vender um equipamento de anestesia. A gente no LinkedIn consegue achar, né? Isso é incrível. Outras plataformas, a gente teria que construir a base através de subir dados, né? De fazer remarketing. Aqui a gente consegue através da segmentação nativa. Isso é incrível. Então, a minha abertura já é logo de cara, assim, para mim, com o principal atributo do LinkedIn. E aí agora eu venho chamar a atenção para um ponto que eu acho muito importante, que é a gente observar que o budget de marketing digital, ele está migrando cada vez mais para geração de demanda. Né? Esse gráfico, o que ele está mostrando? Em 2017, 47% do budget era destinado para geração de demanda. E, em 2016, 72% do budget destinado para geração de demanda. Isso são dados do LinkedIn do setor B2B. O B2B está vendo o LinkedIn cada vez mais como uma excelente fonte para gerar lead, para trazer, né, o contato. Só que o que a gente percebe com isso? Que está perdendo o budget para a construção de marca. E as duas coisas juntas é o que traz resultado e é o que eu vou mostrar daqui para frente. Aqui eu trouxe um exemplo de um cliente nosso, tá? A gente tem aqui na esquerda um criativo de branding. É a GE falando sobre o Covid e falando sobre a corrente do bem, que é uma campanha que a GE está encabeçando com bastante empatia em relação ao momento. Isso é branding. Isso é passar atributos de marca. Para quem? Para todo o target expandido. Não exatamente o anestesiologista ou, né, uma outra especificidade médica. Não. Para todo mundo. Então, isso é branding. No meio, é um criativo que aí já é mais geração de demanda. Só que é mais meio do funil. Então, a gente apresenta aqui um equipamento, né? E os atributos dele. O da direita já é
bem geração de demanda, fim de funil. Então, você percebe um call to action, veja um orçamento, na arte, parcela de pagamento, condições de pagamento. Então, eu trouxe esse ilustrativo dessas 3 peças para clarear esse pensamento de o que é geração de demanda e o que é trabalho de construção de marca. Por quê? O que está rolando é que muito do budget direcionado para a geração de demanda, no começo, ele dá um super resultado. Mas no longo prazo, você vai massacrando a base se você só oferta o produto com condição comercial e vem aqui que eu quero te vender, né? Ao longo do tempo, você vai perdendo efetividade. Então, como combater essa armadilha, né? Porque a gente está cada vez mais sendo pressionado no marketing a gerar resultado mesmo, né? E esse é o caminho. Mas a gente não pode esquecer que se a gente só fizer geração de demanda, a gente vai cansar a base. Se a gente trabalhar geração de demanda com branding, a gente vai ter um resultado muito expressivo. Só que a gente não pode subestimar branding. Branding não é um post. Né? Branding não acontece em uma semana. Branding necessita de bastante coerência e bastante discussão sobre posicionamento de empresa, de marca, de negócio mesmo, né? E branding se faz ao longo do tempo. Campanhas a cada 3 meses ou a cada 6 meses, com narrativas sólidas, envolvendo, né, o target, passando os seus atributos. Eu não vou aqui entrar muito profundamente sobre esse tema, né, para a gente não consumir muito o tempo. O nosso próximo webinar vai ser um bate-papo com a Irene, diretora de criação, Miliduca, fera, já foi jurada de Cannes. Nós vamos bater nesse tema, né, branding. Aqui eu trago um caso de um cliente, a GLP, Global Logistic Properties. A gente está trabalhando com eles há pelo menos 4 anos. Então, são 4 anos trabalhando esse pensamento dentro do LinkedIn, de equilibrar a geração de demanda com branding, né? A gente, sim, oferece um galpão para aluguel, mas também mostra o processo de construção dele, traz um pitch de um diretor para falar sobre o posicionamento da empresa, né? Então, equilibrando essas 2 estratégias, o que rolou? Um bom resultado. Um crescimento de 85% no volume de leads e o mais incrível, a redução no CPL, né, no custo por lead, que corrobora com aquela análise que o LinkedIn fez com aquele gráfico mostrando que quando você faz a combinação dessas 2 estratégias, você tem um resultado melhor. Legal. Para finalizar aqui meu papo e deixar para a nossa super convidada, eu vou dar pequenas dicas táticas, tá? Então, eu saí de um bate-papo um pouco mais estratégico, agora eu vou descer mais no tático. Possibilidades táticas para você sair com algumas coisinhas aí na mão desse webinar para implementar já hoje, se quiser. Evento. Evento é uma novidade lá no LinkedIn. O evento é uma funcionalidade que é muito vencedora lá no Facebook, né? É uma das coisas que segura o Facebook. E o evento no LinkedIn tem um potencial enorme. É uma funcionalidade que, atribuído a esse poder de segmentação que a gente tem para o B2B, funciona super. E nós, na F2F, estamos trabalhando com essa ferramenta. O LinkedIn também tem uma ferramenta de te dar dicas de conteúdo. Você consegue, na sua conta, ir lá e selecionar o setor, a localidade, o nível de experiência da pessoa que você está querendo conversar com,
E aí o LinkedIn vai trazer sugestões de conteúdo. Isso é muito rico, né, para oxigenar nosso time de criação. Outra dica, conhece o indicador Content Market Score? Se não conhece, corre. Corre atrás, por quê? Porque é um indicador do LinkedIn, muito bacana. Ele mede seu share of mind contra os seus competidores. Isso não está disponível para todo mundo, né? São empresas que têm um atendimento lá no LinkedIn que conseguem, de tempos em tempos, comparar o seu share of mind com os seus concorrentes. E como é que, uma dica, né? Então tá, como é que eu aumento o meu share of mind? Assim, uma dica bem rápida. Engajar os funcionários. É incrível, né? Engajar os funcionários tem um poder forte no LinkedIn. O que eu estou mostrando nesse gráfico é um gráfico que eu tirei, né, o nome do cliente e mostra que o grande diferencial desse nosso cliente em relação ao concorrente, aos concorrentes, que é a barra cinza, né? O grande diferencial é o engajamento dos funcionários. E aí, isso não precisa de grana de mídia. Isso é engajamento. Envolve, eventualmente, comunicação interna, e isso eleva também a moral coletiva, principalmente no momento em que nós estamos isolados, né? Por fim, a liderança, se ela puder ser ativa e se a gente, time de marketing, conseguir estimular e ajudar, é um golaço, porque a gente humaniza a marca, a gente passa posicionamento, isso é branding forte. Aqui é um exemplo da incrível Luísa Trajano, incrível pela, né, poderosíssima Magazine Luiza que ela fez, e incrível pelo incrível ser humano que ela é. Né? Tive a oportunidade já de ouvir uma palestra dela presencial, super humilde. Ela faz vídeos de frente para a câmera ali, falando de digital. Né? Uma senhora falando de digital, mete as caras, por quê? Porque a empresa dela quer passar esse posicionamento e está posicionada digitalmente. Né? E uma outra possibilidade da liderança participar, e aí a gente já, o time de marketing ajuda bem também, é o e-mail, né? Que é um exemplo do Rafael Palombini, CMO da GE Healthcare, convidando para um evento da GE, a gente fez uma mídia com esse e-mail. Bom, fui. Vou passar a bola aqui para lá. Bem-vinda, Laís. Obrigada. Não sei se vocês estão ouvindo, mas, gente, eu não sei nem mais o que falar, porque depois que o Fred falou tudo, eu podia simplesmente ficar aqui assistindo e falar de LinkedIn, porque acabou, não preciso falar mais nada. Mas, como ele me pediu para falar, eu trouxe uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, espero que vocês estejam vendo. Que a ideia aqui é falar um pouquinho mais, um pouco de estratégia mesmo de LinkedIn. Eu não sei se vocês conhecem o LinkedIn, tem uma área que a gente criou que fica baseada especificamente, a maior parte do time fica em Nova York, mas é uma área focada em B2B, chama B2B Institute. Se vocês quiserem ver, tem um site, b2binstitute.org, que tem um monte tem pesquisas, a gente tem feito muitos trabalhos e a gente está trazendo muita pesquisa, muita tendência, muita coisa que a gente vem buscando de sempre focado em B2B. Isso está nesse site e aí eu resolvi trazer um pouquinho desse discurso para a gente entender um pouquinho o que a gente pode conversar. Deixa eu passar isso aqui. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem a minha tela, não sei se vocês estiverem vendo. Fred, qualquer coisa você me interrompe se estiver dando algum problema, tá? Não sei se todo mundo tem uma visão de LinkedIn, eu acho que o LinkedIn começou e muita gente via muito o LinkedIn como um quadro de empregos, né? Como um grande job board. E isso não é um grande problema, porque afinal foi assim que a empresa nasceu, trazendo possibilidades de conexões entre as pessoas na época
do Vale do Silício, aquelas novas mentes trabalhando ali, então todo mundo queria pegar as pessoas, entender o que estava acontecendo, mas a plataforma mudou, isso já fazem mais de 15 anos que o LinkedIn existe, a plataforma mudou e hoje a gente está falando de uma plataforma de conteúdo muito mais voltada para relacionamento, sejam eles pessoais ou profissionais. E aí eu digo profissional, pessoal também, porque, né, somos pessoas, né? A gente se veste de pessoa jurídica, mas somos pessoas e a gente se relaciona de diversas maneiras. E hoje, os usuários do LinkedIn, eles passam 15 vezes mais consumindo conteúdo do que buscando emprego na plataforma. Vocês podem achar que é mais ou menos, que não é bem assim, porque a crise está aí, realmente, mas vamos pensar que, além de eu entender, se ainda que a gente foque na parte de emprego, falar, ai meu Deus, tá muita gente desempregada, a gente está procurando emprego, pode até ser, mas você precisa entender o que está acontecendo no mercado, você precisa consumir conteúdo para para ter algum diferencial de informação. Se você não está procurando emprego, você precisa consumir conteúdo para entender o que a sua concorrência está fazendo, quem é que está dando quais passos, o que está acontecendo dentro da indústria. Então, o consumo de conteúdo, ele realmente é hoje o core business da plataforma. E por isso que eu falei que o Fred podia continuar aqui falando, eu acho que a ferramenta de Content Marketing Score que a gente fala, que ele apresentou, a Total Leadership é uma estratégia que a gente trabalha muito. Eu acho que desde que eu entrei no LinkedIn, estou no LinkedIn vai fazer 6 anos, eu nunca falei tanto, conversei tanto com agências de comunicação e de PR. Elas são quase que o nosso braço direito nesse trabalho, junto com muitos clientes, para criar conteúdo junto, para entender, elas há muito tempo já têm esse relacionamento com os clientes, né, de criação de conteúdo, de entendimento de conteúdo. O B2B tende a ter muito conteúdo dentro de casa, né, muito documento, muito material de análise, e a gente pode transformar tudo isso em conteúdo que os usuários do LinkedIn possam consumir, porque eles querem consumir. Acho que isso é o mais importante. Há uns 3 anos atrás, a Business Insider começou uma pesquisa para entender quais são as plataformas mais confiáveis, e esse é um dado do ranking de 2017, 2018 e 2019. Se eu não muito me engano, a gente está em agosto, provavelmente a Business Insider deve liberar o resultado da campanha, acho que eles fizeram a pesquisa esse ano já, ou estão fazendo, e devem liberar em breve. Mas nos 3 últimos anos, o LinkedIn liderou o ranking geral dessa pesquisa, e principalmente o que mais nos dá orgulho é na categoria de Trust. A Business Insider fazia perguntas do tipo: qual plataforma você se sente mais seguro postando? Qual plataforma você entende que tem menos conteúdo enganoso? Então, é muito orgulho para a gente perceber que o LinkedIn é realmente a plataforma hoje reconhecidamente mais confiável nesse mundo todo de consumo de conteúdo, de muita fake news, é realmente muito importante. E aí, por que isso é tão importante? Porque quando a gente também olha, essa é uma outra pesquisa da Nielsen, que pergunta como que você enxerga uma marca dependendo de onde ela está, e aí esses gráficos aqui são comparativos das respostas de LinkedIn e Facebook. A gente percebe que a marca, quando ela está no ambiente do LinkedIn, por todo esse know-how, por todo esse reconhecimento que o LinkedIn tem de ser uma plataforma confiável, a marca, ela imprime uma imagem mais profissional, ela imprime uma imagem mais inteligente. Então, a marca também se valoriza por estar num ambiente mais saudável, digamos assim. Então, acho que tem aí alguns olhares do diferencial de como que a gente se comporta. Como eu falei, eu comecei a apresentação dizendo que deixa de ser B2B ou B2C, a gente passa a ser human to human, na verdade, porque no fim é o que a gente falou, né? A gente é profissional, mas nós somos pessoas, e a gente consome conteúdo de várias plataformas, é óbvio, seja numa rede pessoal ou seja numa rede profissional, e aqui é uma pergunta de
de como que a gente olha para as redes, né? Então, o LinkedIn a gente fez essa pesquisa há alguns anos atrás, entendendo que quando a gente está numa rede pessoal, a gente tende a ter um olhar mais de gastar o tempo, digamos assim, né? A gente quer um pouco desligar a cabeça, quer um pouco deixar rolar. E quando a gente entra numa rede profissional, a gente está mais interessado em entender o que está acontecendo com as marcas, e a gente gasta mais, investe mais o nosso tempo para ler e consumir aquele conteúdo. A gente chama essa pesquisa de Mindset Divide, porque no fim é tudo sobre mindset, né? Então, vou parar de falar um pouquinho de LinkedIn como um todo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Isso aqui é um material do B2B Institute, desse time, que recentemente, isso foi no início, mais ou menos no início da pandemia, no início da quarentena, a gente fez algumas pesquisas e trouxe esse olhar de publicidade em tempos de crise. Essa foi uma pesquisa não só liderada pelo LinkedIn, mas em conjunto com outros institutos. E a gente começa a olhar como que essa recessão, nesse caso, ela não digamos que ela não seja normal. A gente tende a entender que a gente começa a tentar entender o que porque ela é a primeira doença, para a gente, ela é a primeira doença, ela é a primeira recessão causada por uma doença moderna, né? De um jeito muito incomum. Então, e a maioria das recessões depende de como os efeitos dependem de cada setor, porque as pessoas ainda precisam ir às compras ou alguma coisa nesse sentido. E nesse momento a gente está olhando que tudo isso foi adiado, né? Por conta realmente do consumo. E quando a gente pensa a gente começa a repensar em minoria privilegiada, a gente começa a repensar em necessidades básicas e a gente começa a olhar como é que as marcas e como é que a publicidade vem a partir daí. Tem uma fala da Eleanor Roosevelt que diz que uma mulher é um saquinho de chá. Você não sabe o quão forte ela é até colocá-la numa água quente. Eu não estou aqui dizendo para ninguém se jogar água quente, não é nada disso. Mas o que ela quis dizer aqui é que você descobre a força de alguém, normalmente, você descobre no momento que você está num momento difícil, em maus momentos. É muito fácil quando está tudo bem, mas poucas pessoas conseguem ter sucesso quando a gente está falando de tempos não muito bons. E aí, essa é uma pesquisa, acho que vocês conhecem, da BrandZ, é uma pesquisa global que eles mostram o poder das marcas. A Kantar, no Brasil, tem a Ibope Mídia, né? Lidera essa pesquisa e ela mostra como que as marcas, desde 2008, como que elas se recuperaram. E você percebe que quanto mais forte a marca é e reconhecida durante o processo, mais fácil, mais rapidamente ela se recupera quando ela passa por uma crise. Então, como que quando a gente começa a olhar um pouco do que o Fred estava falando, quando a gente tem uma marca que olha muito para curto prazo, e aí a gente pode pensar nisso em muitas marcas que se baseiam muito em performance, muitas vezes, sem olhar para o branding, sem olhar para essa consistência no grande tempo. Claro que ninguém vai imaginar que vai passar por uma crise como essa, mas independente de uma crise como essa, crises podem acontecer, né? A TAM nunca imaginou que um avião iria cair, ninguém nunca imaginou que um remédio poderia ser, como um Tilenol uma vez já foi, não sei se era envenenado, enfim, foi trocado o lote, as pessoas estavam tomando remédio que não eram de verdade, a pílula de farinha. Crises acontecem. E como que você recupera essa marca? Como que você toma decisões de recuperação? Se você não tem uma marca forte no mente da pessoa, se você só bate no compre agora, talvez seja mais difícil no final para você se recuperar depois. E, historicamente, também são os dados também de pesquisa, a gente consegue ver que a maioria das recessões ela dura cerca de 1 ano.
Então, é bom que a gente já está aqui em agosto, quem sabe a gente já está chegando aí para um reaquecimento da economia, e isso significa que quando tudo isso se liberar, existe às vezes, uma busca coletivamente, as pessoas têm uma demanda contida e ela resolve sair atrás rapidamente do que ela perdeu, mas a gente também precisa considerar as lições de recuperação de trás. Então, o que a gente está fazendo aqui é olhar para recessões passadas para tentar entender como viver e sobreviver a essa. E aí, o que eu quero trazer aqui? Como é que a gente olha para o passado e tenta aprender um pouco? Então, eu vou tentar ser breve aqui e trazer 3 pontos. Primeiro é focar nas relações humanas, se posicionar, não deixar que o mundo se posicione para você, e realmente sendo genuíno, isso é uma lição realmente do passado, e passado bem recente, de marcas que consigam, que sejam capazes de demonstrar empatia, porque a gente vive num mundo independente do que a gente está vivendo hoje, que já não aceita mais o que seja fake, seja ela uma notícia ou uma marca. Então, começando do começo, vamos falar de relações humanas. Quando a gente olha para o B2B, a gente percebe como que esses relacionamentos importam mais do que nunca. Vocês estão vendo o slide que está escrito essa frase? Só que para mim não apareceu aqui agora. Fred, lança a cabeça assim, fala. Não. Os profissionais de venda precisam entender e adotar umas técnicas mais modernas, porque a gente começa a olhar que a gente tem dado de que 90% dos decisores de compra, eles buscam muito mais informação. Obrigada, a Flávia me respondeu aqui no chat. A Flaviana respondeu aqui no chat. Buscam as informações e não querem que você fique ligando para ele oferecendo alguma coisa. Eles querem buscar mais informações. Se eu não me engano, a gente está falando de 10 peças de conteúdo que são consumidas durante um processo de compra B2B. E o mais alarmante de todo esse processo é que 77% dos compradores não acreditam que aquele representante de venda, a pessoa que trabalha naquela empresa, realmente quer ajudar no seu negócio. Eles têm essa intenção têm essa percepção de que a intenção do vendedor no mundo B2B, principalmente, está muito mais interessado em vender o produto, que normalmente é um produto caro, que normalmente é um produto que realmente vai fazer diferença no budget do comprador e na meta do vendedor, e a pessoa não quer, no final das contas, entender qual é o problema. Ela quer realmente vender o produto. E aí eu acho que é quando a gente fala realmente de relações humanas, que tipo de empresa você quer ser reconhecida, que marca que você quer construir, se o seu possível comprador, sequer acredita em você. Ele já parte do princípio que você não está sendo verdadeiro. Por mais que ele entenda que você seja o mais reconhecidamente o líder no segmento, o líder no setor, ou que você... Ele já parte do princípio de que você faz isso porque você vende muito, não necessariamente você está interessado no problema dele. E aí, quando a gente passa num momento de crise como esse, onde todo mundo precisa vender para poder se recuperar, mas o budget está menor, o pensamento está mais focado, é muito importante a gente realmente olhar nessa construção de marca, ela fica ainda mais importante. Então, focar na relação, entender que quando a gente fala e aí você fala, putz, você está falando de publicidade? Estou falando de publicidade não pela pura e simples publicidade, como a gente estava falando, como o próprio Fred falou sobre conteúdo orgânico que pode ser trabalhado, como, por exemplo, engajamento de funcionário ou coisas do tipo, porque no processo das empresas B2B, onde atualmente os clientes atuais, os potenciais clientes possam estar impossibilitados de comprar por N motivos, é natural que você tenha uma busca por essa ativação de curto prazo, mas que você precisa ajudar a sustentar essas relações. Essas marcas, todas, nós precisamos investir nesse desenvolvimento de relações a longo prazo
e é para focar nessa ativação para poder mudar essa estratégia. O Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, que é dona do LinkedIn, comentou numa entrevista sobre esse período, como que um período de 2 meses a gente viveu 2 anos de transformação digital. E a gente viveu à força, não foi porque a gente quis, a gente teve que pular muita etapa nesse momento. Então, algumas dessas mudanças, e essa mudança de mindset que a gente está trazendo aqui, devem ou deveriam ser vistas pelas empresas como realmente uma oportunidade de você se inserir em conversas com o seu cliente, né? De você se reconectar com as suas audiências. Essa é a parte mais importante. Então, se o processo de decisão de compra no B2B ele já é naturalmente mais longo do que no B2C, qualquer argumento a favor de um crescimento, de um relacionamento a longo prazo, nessa construção de marca, ela tende a ser mais forte. Porque o seu consumidor ele já é este consumidor que demanda um pouco mais de tempo para tomar uma decisão. Então, aproveite esse tempo, em vez de massacrá-lo apenas com algumas mensagens, mas de criar esse relacionamento. E aí, a gente trouxe aqui eu trouxe essa frase do Peter Field, que é, de novo, um parceiro em Londres do B2B Institute, é um publicitário de 30 milhões de anos, tem um instituto também lá em Londres de análise de mercado, e a ideia é essa, o objetivo não é que você, aqui no momento, quando você está falando de publicidade nesse momento de crise, eu não estou falando de publicidade para obtenção de lucro nesse momento de retenção. Eu estou buscando uma vantagem, uma capitalização no momento de recuperação. É um pouco diferente. Então, é por isso que é muito mais do que B2B ou B2C a nossa conversa aqui. E aí, quando eu falo de posicionamento, é um pouco também nesse sentido. Então, essa é uma pesquisa que a Marketeer fez, se eu não me engano, foi março. Eu trouxe ela aqui para entender como que o B2B está reagindo. O Marketeer criou uma série de podcasts que eu recomendo bastante. Nesse episódio, a CMO da Salesloft estava conversando com a VP da Insider Intelligence, se eu não me engano, como que os vendedores passam a poder orientar estratégias de vendas no B2B, e dica para empatia nesse processo de vendas, muito, e é engraçado como todas falaram sobre ela nesse momento, e durante muito tempo se falou sobre como que o B2B agora vai fazer sem poder fazer em evento. Porque a gente tem, né, o B2B tem esse momento de fazer evento, então, como que você tira esse evento físico, esse momento de relacionamento, um budget enorme que era gasto para isso, e como é que você, de novo, como eu falei antes, recria essas relações, e como que você se mantém junto com seus possíveis clientes e prospects, né? E aí, o IAB mostra como os anunciantes começam a mudar, a fazer um shift de verba exatamente para as redes sociais e para vídeo online. Nos próximos 6 meses, isso foi no início um pouco da pandemia, então, onde que essa mudança está acontecendo? Eu acho maravilhoso, eu ontem estava conversando com uma diretora de mídia de uma outra agência, e a gente estava falando sobre ela estava me contando um pouco o caso, e eu vou dar um exemplo que é B2C, mas o caso de Casas Bahia, onde 98% do lucro, né, das vendas da Casa Bahia vinha de loja física, e aí vinha a pandemia, você fecha todas as lojas. Nesse período, e aí foi o que a gente falou da forçação de barra da transformação digital, hoje 70% do dinheiro das Casas Bahia vem de e-commerce. Então, no meio de uma pandemia, um monstro como a Casas Bahia, porque não é uma lanchinha que você consegue dar um cavalinho de pau na água, é um transatlântico que você precisa mudar, precisou olhar para tudo isso, se reinventar e ir para o online de uma maneira diferente. Então, como que a gente consegue olhar para isso e fazer essa mudança? E esse posicionamento, como é que você consegue se posicionar num novo mundo? Porque esse mundo, você sai do mundo físico de evento, de B2B, e vem para a social media, eu sei que é um mundo um pouco diferente. E aí eu não sei quem copiou de quem, mas eu vou dar um exemplo do que a gente, na nossa recomendação, que é
falar de thought leadership, que foi o exemplo que o Fred deu da dona Luísa Trajano. Os tomadores de decisão, eles usam realmente o conteúdo compartilhado por executivo para avaliar esses potenciais parceiros. Por um lado, você sim humaniza a marca, e por outro lado, você começa a entender se aquela pessoa está dentro daquela marca e ela tem todo esse tipo de conhecimento, então você começa a confiar um pouco mais. A gente está falando de novo de relações humanas, você confia em quem tem provavelmente o mesmo nível de você, o mesmo nível que você tem. Então, o CEO vai provavelmente ter uma rede no LinkedIn de mais CEOs, e o que eles falam, eles confiam mais entre eles. A gente tende a confiar, se vocês olharem as pesquisas que a Elderman todo ano tem uma pesquisa de Trusted Barometer, e eles falam sobre isso, como a gente tende a confiar em quem é do nosso mesmo nível ou patamar, porque você entende que se eu passo, você provavelmente passa pelas mesmas dores que eu. Então, quanto mais a gente trocar informação e menos vier, é um equilíbrio, né, da informação institucional e a informação pessoal. Então, eu tendo a confiar e acreditar mais sobre isso. E aí eu trouxe um exemplo da Adena Friedman, que é presidente e CEO da Nasdaq. Eu não sabia nem que a Nasdaq tinha uma presidente CEO, e muito menos que ela era mulher. E descobri isso e ela é uma super ativa no LinkedIn. Esses são exemplos de artigos que ela escreve no LinkedIn. A dona Luísa, como o Fred deu o exemplo, escreve faz alguns vídeos, uma série de entrevistas, e a Dina, ela escreve muito artigo no LinkedIn. Então, existem algumas maneiras de um executivo se posicionar na plataforma, seja compartilhando o conteúdo da própria empresa e dando aí o seu ponto de vista a partir daí, ou mesmo criando vídeos, né? Esse é um dos nossos VPs, ele criava vídeo toda segunda-feira indo para o escritório, informal, apenas para contar um pouco do mercado, contar o que ele viu, contar o que ele está esperando de mensagem durante a semana, ou como a gente deu o exemplo, ou seja, as entrevistas, seja trazendo um tom de voz, seja compartilhando mesmo posts e comunicações dos próprios funcionários. Então, são diferentes maneiras de você trazer esse tom mais humano. E aí, para fechar, a gente falar um pouquinho de empatia e generosidade, que parece bobagem, mas quando a gente olha para, por exemplo, esse é um dado do IAB que fala como os anunciantes estão fazendo mudança a curto prazo na estratégia das mensagens, a gente consegue perceber que é necessário você fazer esse shift de alguma maneira. Então, é necessário repensar na mensagem que você está trazendo para o público. Antes, a gente tinha essa pesquisa da IPA que dizia que a regra de divisão de budget deveria ser 60-40, então 60% do seu investimento em conteúdo e em mídia deveria ser tudo que fosse a longo prazo e 40% a curto prazo. Isso agora virou um pouco 50-50 hoje em dia, está muito próximo desse número. Mas o importante aqui é o exemplo que também o Fred deu sobre como as campanhas de performance brand têm que andar de mão dadas. E a gente tem isso, aquele gráfico que ele mostrou no LinkedIn, onde quando você tem as coisas andando juntas, a campanha acontecendo ao mesmo tempo, isso seja uma campanha de mídia, ou seja mesmo conteúdo de branding da marca, junto com algum conteúdo de performance, como que você tem melhor resultado. E aí, quando eu falo de generosidade, eu não vou passar aqui esse vídeo, mas muitas pessoas devem ter visto, senão você consegue ver no YouTube. É o primeira campanha que a Fiat fez no meio da pandemia, falando sobre um novo mundo. E dizendo, a gente aqui na Itália sabe o que vocês estão passando no Brasil, é difícil, a gente está aqui, aprendam com a gente, vejam o que a gente já fez, a gente está aqui esperando, estaremos juntos em breve. Então, é muito bonito ver uma marca entendendo o momento de uma marca de carro, ninguém pode sair de casa, né? As pessoas não estão nem usando o carro e nem pensando em comprar carro, e é essa mesma marca que busca uma conexão da Itália com o Brasil, no caso, e devem ter feito isso em alguns outros países, mas com
no Brasil e foram com um vídeo que falava zero de venda, mas se posicionando, entendendo e demonstrando empatia sobre o que estava acontecendo. E quando a gente fala de outro exemplo local, como de novo as pessoas não estão saindo de casa, muitas pessoas que tinham bancas de jornal, né, que trabalhavam em bancas, estavam com as bancas fechadas e sem trabalho. E o Santander criou um projeto, né, a Gente Banca, onde eles estavam ensinando as pessoas que tinham bancas de jornal outro ofício para aprender durante a quarentena. Então, seja reforma de aparelho de celular, reforma de roupa e coisas do tipo. Então, o Santander levou isso para as pessoas também no momento de solidariedade local, entendendo sobre o pequeno negócio. É claro que por trás disso existe um interesse, mas como que você transforma esse interesse em um olhar genuíno? Então, quando a gente fala no final das coisas, você fala, lá tá bom, e o que não funciona? Entendi o que funciona, super inspiracional, mas o que não funciona quando eu estou falando de peças criativas, quando eu estou falando de publicidade, já que essa é a ideia. Essa é uma lista de o que não funciona bem nunca. Não estou falando só agora, nem só para o B2B, nem salvo algumas raras exceções, que eu pessoalmente gosto de campanhas quando são todas de texto, sabe? Ao typing, mas quando elas são inteligentes eu até gosto. Mas isso sou eu. No fim das contas, o que não funciona é o hard sell. No momento que as pessoas não estão comprando, principalmente, você não pode pressionar elas para comprar. Você não pode só falar de produto sem falar de pessoas. E aí, isso é realmente um problema do B2B, que tende a falar muito mais de produto e menos de pessoa, mas, no fundo, é importante isso, né? No fundo, ninguém quer só ver case de sucesso. A gente não quer só ver uma marca se gabando. Como é que a gente repensa o uso da tecnologia pela tecnologia, né? Como é que você cria... teve um momento onde se criava muito anúncio automático, né? Hipercompetitivo, trilha sonora puxada, agressiva. Esse momento não é dessa agressividade, né? A gente está num momento muito mais de cooperação, colaboração, de olhar para ser empático. Então, essa competição não funciona mesmo no ponto de vista de mídia. Então, se eu tiver que pensar, se você me falar, tá bom, Laís, entendi, e onde eu invisto o meu budget, então, já que ele está dessa maneira? Estamos nesse mundo. É claro que eu vou dizer para investir no LinkedIn, é óbvio, mas a verdade é que para a conta funcionar, você tem que encontrar o público certo, encontrar o seu share of voice, encontrar os leads qualificados, a qualidade do seu público, a qualidade da atenção do público e principalmente a qualidade do contexto, onde a sua marca vai estar posicionada. Então, acho que a pergunta aqui, nesse momento, que vale é a gente se olhar e perguntar como que a gente pode se ajudar. Então, como que eu também consigo ajudar as marcas a serem inovadoras e como que, nesse momento de recessão, e como que as marcas podem ajudar o seu público e os seus potenciais clientes. É isso, gente. Espero que eu não tenha falado muito, que vocês estejam cansados de mim. Obrigada. Lindo. Quer que eu pare aqui, Fred? Lindo. Vou dar um stop aqui. Boa. Pessoal, maravilhoso, né? Um approach mais humano da coisa, nos lembrando que publicidade é comunicação e comunicação é de humano para humano. Eu quero te agradecer, a gente já está aqui no timing. Sim, esse webinar vai ficar gravado, pessoal, tá? Os PPTs também, a gente vai subir tudo ali na landing page. Eu agradeço a presença de todos, em especial a sua lá. Obrigado. Imagina, foi um prazer. Acho que eu falei mais do que um homem do saco, né? Você falou para mim, vai ser rápido, a gente vai começar a falar, de repente acabou. Imagina. E quando eu vi, realmente acabei de falar e queria continuar falando, conversando. Tem um monte de gente fazendo pergunta. Mas podem, enfim, o Fred sabe muito mais LinkedIn do que eu. E quem tiver qualquer dúvida pode conectar comigo no LinkedIn. Boa, boa. E até a próxima. A gente, na próxima, vai ter um bate-papo sobre criatividade com a Irene.
né? Não tem como falar de comunicação sem falar de criatividade. E se inserir no contexto aí das pessoas com quem a gente está batendo papo. Obrigado aí pela presença, pessoal. Obrigada, gente.